Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom pessoal, eu vou gravar nesse vídeo aqui um resumo de tudo que eu falei lá no debate que eu tive com o Fábio Sabino no canal do pastor Rafael Rocha, porque não é todo mundo que tem paciência, né, para assistir um vídeo de 2 horas de duração. E os puxa-saco lá do Sabino estão falando que ele ganhou o debate, né? Mas eu e o Sabino, nós sabemos, né? Nós dois sabemos que eu ganhei o debate. Eu passei por cima dele igual um rolo compressor, né? Tanto é que lá no final do debate ele nem sabia mais o que ele falava, né? Perdeu o rumo da casa dele, começou a falar de vassoura parva, de crítica das formas, coisa que não tem nada a ver, absolutamente ligação nenhuma com o assunto, tá? E é dessa forma que o Sabino manipula o público dele, tá? Ele começa a falar de assuntos complicados que o público dele não conhece, e aí, né, o público dele fica lá batendo palma para ele e achando que ele está falando uma coisa muito inteligente, né, sendo que são assuntos que não tem relação. Deu 1h30, eu fui embora da live, e aí o Sabino ainda atordoado, né? Ele tanto ganhou o debate que ele teve que ficar meia hora ali se explicando, né? Depois que eu fui embora, sobre uma coisa que é simplesmente abrir um dicionário, olhar e tá lá, gente. É muito simples, né? Antes disso, teve uma live, né, lá no canal do pastor Rafael também, né? Onde eu falei que no dicionário da Rafika Berezin, que é uma judia, você tem lá a palavra alma com o significado de jovem e donzela, né? Então, se alma é jovem e donzela, então alma pode ser virgem. Agora, se você falar para mim que donzela não é virgem, aí, meu filho, eu não tenho o que fazer com você, tá? Como é que você fala para mim que um cara, né, que começa o debate falando que donzela não é virgem, né? Esse cara ganhou de mim. Esse cara, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. O cara, ele comete suicídio intelectual no início do debate, né? Falando que donzela não é virgem. E vocês ainda continuam apoiando um cara desse. Né? Se uma pessoa que eu apoio no YouTube falasse uma coisa dessa, eu nunca mais assistia vídeo do cara. Bom, mas tudo bem. Agora, só porque eu falei que no dicionário da Rafika Berezin tem isso daí, né? Ele gravou um vídeo de 49 minutos, tá? Para rebater isso aí, tá? Quanto tempo eu levei para falar que no dicionário da Rafika Berezin, a alma é jovem e a donzela também? Inclusive, ele falou que eu distorci o dicionário, tá? Aí ele mostra o dicionário e o dicionário tá lá o que eu falei, tá? Jovem e tá donzela. E ele fala que eu distorci. Ou seja, é uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a verdade, né? Ele mostra a prova na sua frente e fala que não é. Bom, aí depois do debate, ele fez um vídeo aqui, né, ó, sentando a madeira na donzela. Um vídeo de 2 horas para explicar, né, que ele ganhou o debate. Tá? Então, se ele ganhou o debate, por que ele precisa gravar um vídeo de 2 horas se explicando? Depois ele grava mais um vídeo de 1h30 de novo falando sobre o mesmo assunto, né? Um assunto que é só abrir, né, o dicionário e olhar. Não demora nem 1 minuto para você fazer isso aí, tá, gente? Bom, mas vamos lá então para o resumo, né, das coisas que eu apresentei no debate, tá? Quem é que ganha o debate, gente? Quem apresenta o melhor argumento, tá? Então é o seguinte, se você acha que eu perdi o debate, então mostra para mim qual argumento do Sabino sobrepõe esse meu argumento aqui. Qual argumento do Sabino ganha desses argumentos aqui que eu vou apresentar? É várias coisas, mas é um argumento só, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o vídeo, né, o livro do Alec Motyer, que ele está falando da pesquisa que o Gordon Wenham fez sobre a palavra betulá. Observamos que não é a palavra em si mesma, mas o contexto que indica seu sentido. Isso é uma obviedade, tá? Não é qualquer palavra, não é ela que dá o sentido, mas é o contexto, tá? É assim que são criados os léxicos, os dicionários, tá? Os pesquisadores, né, vão fazer uma pesquisa em tudo que tem escrito no idioma, vai ver aquela palavra em que contexto ela aparece, ao que ela se refere naqueles contextos, e aí vai escrever os significados no dicionário.
tá? Então o dicionário não é uma coisa que cai do céu pronta, né? De acordo com G.J. Wenham, Betulá, uma garota na idade de se casar, a palavra não faz mais referência à virgindade que a palavra menina. Ele pesquisou os cognatos acádios e ugaríticos para sustentar essa conclusão. Só na era cristã há clara prova de que o termo Betulá tinha se tornado o termo técnico para virgem. Tá? Então, gente, o que acontece? Por que só na era cristã é que Betulá vira virgem? Quando o Antigo Testamento foi escrito? Antes da era cristã, certo? Então, Isaías 7,14 foi escrito antes da era cristã e etc. Tá? Quando começa a era cristã, os cristãos eles começam a debater, né, com os judeus, porque eles queriam provar para os judeus que Jesus era o Messias. E um dos argumentos deles, né, dos cristãos, é que o Messias nasceria de uma virgem. Então você pega lá no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito em grego, certo? Então lá, quando ele cita Isaías 7,14, ele traduz a palavra alma como a palavra partenos do grego. A palavra partenos, ela era uma palavra muito conhecida no mundo antigo por causa de uma estátua da deusa Atena, que estava lá no Partenon, né? Que se chamava Atenas Partenos, né? E todo mundo sabia que aquilo significava Atenas Virgem. Aquela estátua ela era uma sensação no mundo antigo, tá? Ela era uma das maravilhas do mundo. Ela demorou muitos anos para ser feita, então por isso que essa palavra pegou, tá? E um dos motivos que Mateus escolheu essa palavra para colocar no evangelho dele, lá no lugar do Armá, foi que, quando você pega a Septuaginta, né, lá em Gênesis 24, a palavra Armá, ela é traduzida como Partenos. Quando você pega Isaías, o Isaías 7,14, a palavra Armá, Isaías 7,14, também era traduzida como Partenos. Então, quando os judeus viram isso, né, eles começaram a falar para os cristãos, né, que ali não era virgem, mas era uma moça jovem. Agora, os judeus, eles entendiam mesmo que ali a palavra era uma moça jovem, tá? Eles não estavam esperando que o Messias fosse nascer de uma virgem, de um milagre, né? Igual foi com Jesus. Eles estavam esperando, né, que o Messias fosse nascer de uma mulher, né, que ia fazer sexo e ia nascer uma criança. Normal, né? Então, eles viam a palavra alma ali, naquele contexto, como moça jovem. Só que é o seguinte, também pode significar virgem. Então, pode ser uma e pode ser outra, né? O fato de eles estarem esperando, né, o Messias de um nascimento normal, vamos dizer assim, era a interpretação deles, tá? Mas não exclui a interpretação da virgem. E aí que eles fizeram? Eles proibiram a leitura da Septuaginta e começaram a fazer outras traduções, como por exemplo a tradução do Símaco. E aí eles começaram a substituir a palavra Partenos. Onde aparecia Partenos, eles colocavam Neanes, né? Porque na época eles achavam que Neanes significava só menina, né? Por quê? A palavra Neanes, ela não era tão conhecida quanto a palavra Partenos. A palavra Partenos era muito conhecida por causa da estátua da deusa Atena, e todo mundo sabia que aquilo fazia referência à virgindade da deusa. Então, pegou como virgem. Falei assim, não, então vamos pôr Neanes, porque Neanes não tem nada a ver com virgem. Esse era o entendimento deles na época, porém, eles estavam errados, eles não sabiam. Quando eles trocam Partenos por Neanes, eles trocam 6 por meia dúzia. Por quê? A palavra Partenos não significava só virgem, como eles pensavam. A palavra Partenos, ela significava uma moça jovem, normal, tá? Não necessariamente precisava ser virgem, né?
e significava virgem também, tá? E a palavra neanes não significava só moça jovem, como eles pensavam, significava jovem e significava virgem também. O que acontece é que eles não tinham recursos na época para saber dessas coisas. O que acontece, gente? Para montar o dicionário é feito, né? Os lexicógrafos eles fazem toda uma pesquisa no idioma. Então os caras vão lá, fazem toda uma pesquisa no idioma grego e chegam à conclusão que neanes é menina, mas é também virgem, tá? Então não adiantou nada na época eles fazerem essa troca. Trocaram 6 por meia dúzia. Isso eu vou mostrar aqui para vocês no dicionário, tá, gente? Não tem segredo, tá? É muito simples, né? Então, vamos lá. Quando a gente pega a palavra alma, no dicionário da Rifica, belezinha, uma judia. O que tem aqui, ó? Jovem, moça e donzela, tá? Alma. Quando a gente pega a palavra partenos no grego, o que significa? Aqui, ó. Virgem, jovem, mulher jovem, né? Então não precisa ser virgem, tá? Pode ser só uma mulher jovem. Igual o armar, não precisa ser virgem. Pode ser só uma mulher jovem, tá? Mas pode significar virgem também. O que dá o significado? O contexto, tá? Então, né? Esse é um dos motivos que o Mateus escolheu essa palavra, tá? Bom, se a gente pega, né, a palavra neanes, que é do grego também, que eles usaram, né, para substituir o partenos, né? O problema é o partenos, então nós vamos fazer uma outra tradução, né, diferente da Septuaginta, e nós tira partenos para neanes. O que significa neanes? Significa jovem e significa donzela também, né? Então neanes também é virgem, tá? Então não adianta, gente. Agora, por que isso acontece? Porque no mundo antigo, uma jovem, ela era virgem, tá? Ah, Samuel, mas de repente não podia ser. Mas era a exceção da exceção da exceção, tá, gente? Então, o que acontece? Quando as pessoas usavam essas palavras, né? No hebraico, eles usavam nará, eles usavam alma, eles usavam betulá, tá? Essas 3 palavras poderia ser tanto uma moça jovem como uma virgem, tá? Mas já era suposto que era virgem, tá? Você falava nará, era suposto que era virgem. Se não fosse virgem, era muito difícil. Você falava alma, também. Falava betulá, também, tá? Betulá não era especificamente virgem, podia ser virgem ou não. Alma, virgem ou não. Nará, virgem ou não. Quando você vai para o grego, mesma coisa, né? Partenos podia ser virgem ou não. Podia ser só uma moça jovem. Neanes podia ser virgem ou não. Podia ser só uma moça jovem, tá? Por quê? Isso tem a ver com a cultura do mundo antigo, tá? Agora, gente, uma coisa que o Sabino nunca vai mostrar para vocês é que dentro da própria Bíblia, você vê que Betulá não é especificamente virgem, tá? Você vem aqui, por exemplo, em Deuteronômio 32, 25, tá? Então, ó, veja só, ó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao mancebo juntamente com a virgem, tá? Então a gente tem aqui, ó, a Betulá, né? Que aqui ele traduziu como virgem. Pode traduzir como virgem, não tem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? Aqui nós temos a palavra Bahur, né? A palavra Bahur, ela significa um jovem, né? No caso aí, um jovem do sexo masculino, né? Não necessariamente virgem, inclusive nenhum dos dicionários que eu olhei aqui, né? Eu tenho vários dicionários, tá? Nenhum deles trazem Bahur como um jovem virgem, tá? Mas é só um jovem, né? E
ele está fazendo, né, um contraponto com a Betulá, né? Ou seja, ele é o contrário da Betulá, tá? Então, se aqui é um moço jovem, não necessariamente virgem, que tanto se você pegar até no dicionário da Rafika Berezin, não vai estar lá que Bahur significa jovem virgem, né? Então, a hora que você vem aqui para moça, também não necessariamente é uma moça virgem, tá? Que é a Betulá. Então, Betulá não é específico para virgem, a não ser que nesse castigo aqui que Deus ia trazer, o exército ia entrar lá e ia matar só as virgens. Você é virgem? Então morreu, tá? Não ia. O próprio Sabino fala isso, né? Mas todo mundo era virgem lá, né? Isso não pode. Nós ouvimos aí, senhores, que todas as mulheres que iam no poço tirar água eram virgens. Todas as filhas dos homens, eu vou colocar melhor. Todas as filhas dos homens da cidade de Harã, que até o poço eram virgens. Com base em quê? Tá? E não pode mesmo, concordo com ele, né? Bom, Amós 8,13, outro versículo que o Sabino não vai te mostrar também, tá? Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Né? Então tá aqui, ó. A Betulot Hayafot. Então Betulá é singular, Betulot é plural, tá? Então Betulot é virgens ou é moças, tá? E aqui nós temos de novo, né? Habahurim. Então Bahur, moço, tá? Bahurim, moços, é plural. Então, de novo, o contraponto aqui, né? É a Betulá com o Bahur, né? Então, o Bahur ele é sempre o contrário da Betulá. Então, se aqui o Bahur é só moço, não faz referência nenhuma à virgindade, por que o contrário tem que ser a menina virgem? Vocês estão entendendo? Se eu posso traduzir aqui como moça ou como virgem, qual que é a melhor tradução? É virgem, igual está aqui, ou é moça? Tá? Aqui, ó, mancebo, né? Mancebo é moço, né? Então, a melhor tradução seria moças e moços, certo? Porque uma é o contrário da outra. Você vem aqui no Salmo 148, 12, tá? Ou seja, dentro da própria Bíblia, você vê que Betulá não é específico para virgem, né? Assim como o Enhan fala lá na pesquisa dele, o cara olhou até no ugarítico, né? Fez a pesquisa até no ugarítico para chegar nessa conclusão. Então aqui no Salmo 148, 12 está tendo um louvor, né? Como se fosse um louvor dentro da igreja, né? E está falando, fulano louve, ciclano louvem, né? Então está falando aqui, né? Louvem os moços, né? Mancebos e donzela, né? Tá vendo que aqui tá Betulot? Como que Betulot está traduzido aqui, ó? Donzela. E aqui Betulot está traduzido como? Virgem. Aprende aí, viu, Sabino? Donzela é virgem, viu? Tá vendo aí, ó? O cara ele põe donzela por virgem. Nessa Bíblia, se a gente for lá em Isaías 7,14, tá virgem. A virgem dará a luz. Só que se o cara quisesse traduzir como a donzela dará a luz, é a mesma coisa, né? Bom, então aqui, ó, você tem, né, velhos e crianças. Então você tem, aqui também criança foi de matar, tá? Não é criança, tá? Nearim é jovem, tá? Não é criança. Criança é Yeladim, tá? Aqui foi, a tradução aqui deu uma pisada na bola que eu vou pra você. Zequenim, né, é velhos, anciãos, né? E Nearim, jovens. Então você tem o velho fazendo o contraponto com o jovem. Beleza, é normal, o contrário do velho é o jovem, né? Aí você tem aqui, né, o Bahurim de novo, que é o moço, fazendo o contraponto com a Betulot, que é as virgens, né, ou as moças. Então qual que seria a melhor tradução aqui, né? Ó? Moços e virgens, né? Ou moços e moças. A melhor tradução aqui é moços e moças. Porque se essa palavra aqui não em nenhum dicionário você vai encontrar ela como um moço virgem, não existe isso, né? Só tem moço, jovem. Por que o contrário disso vai ser uma virgem, né? Como que o contrário de moço é virgem? O contrário de moço é moça, né? Que faz o contraponto é esse. Mas jamais, você vê a desonestidade, né, do Sabino, é que jamais ele vai mostrar para você
esse tipo de versículo. E para não ficar dúvida, né, de que eu estou mentindo, né, aqui no próprio dicionário da Rafika Berezin, né, como vocês podem ver, você tem a palavra bahur, né, e nunca ali está como virgem. E eu olhei vários dicionários que eu tenho aqui, nenhum deles trazem bahur como virgem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não deveria falar, entendeu? Por quê? Porque isso que eu vou falar aqui ajuda o Sabino. Mas a minha intenção não é ganhar debate, a minha intenção é falar a verdade. Então o que acontece? Apesar de nenhum dicionário trazer a palavra bahur como um moço virgem, tá? Na época, o bahur, ele provavelmente ele era virgem, tá? Seria difícil ele não ser virgem, tá? Provavelmente ele era virgem. Então por que os dicionários não trazem o virgem lá? Porque a virgindade do homem ela não era tão importante, tá? Então, você não encontra em textos do hebraico, quando você olha o bahur, né, você não encontra textos onde ali é uma certeza que o bahur é virgem. Vocês estão entendendo? Você não encontra isso nos textos hebraicos. Não, olha, aqui bahur está se referindo a um cara virgem, certeza, né? Isso não tem. Então é por isso, né, que nos dicionários não trazem bahur como virgem, porque a virgindade do homem não é tão importante. Agora, como a virgindade da mulher era mais importante, então você acaba encontrando nos textos em hebraico frases, né, específicas onde você vê que Alma é virgem, né? Nará é virgem, Betulá é virgem. Por isso você pega o dicionário, você vai lá, Nará está lá como virgem, Alma está lá como virgem. Se você falar que está com donzela, né? Se liga, né? Betulá está lá como virgem também. Esse aqui o Sabino até mostrou no debate, né? Mas ele não deveria mostrar, porque é contra ele. Você vê como ele engambela vocês, né? Ele pega o versículo que está provando, né, que Armá é virgem, e aí ele fala que não. Igual em Êxodo 2:8, está falando lá da Miriam, né, a irmã de Moisés, e chama Miriam de Armá. Tá? A Miriam ela era criança, né? A tradição judaica ela traz ali que a Miriam ela tinha, né, provavelmente entre 7 e 9 anos. Então ela era virgem, certo? Por isso que ela era chamada de Armá. E também você ter ela ali acompanhando, né, Moisés ali, isso mostra que ela não era casada, né, porque ela estava ali com a mãe de Moisés ali acompanhando o cestinho de Moisés no Rio Nilo, né? E ela também não tinha um filho para esconder, né? Se ela não fosse mais virgem, né, fosse uma mulher casada, ela ia estar tratando de esconder o próprio filho. Ela ia estar com o marido dela e não com a mãe dela, tentando esconder Moisés, tá? E aí ele fala assim, não, o Sabino fala assim, em Êxodo 2:8, não, você não pode dizer que ali ela era virgem. Você, como não, meu filho? Do mesmo jeito que donzela não é virgem, né Sabino? Gente, como que vocês dão ouvido para um tipo de pessoa dessa? É uma pessoa que não tem o menor compromisso com a verdade. Bom, mas vamos lá. Então ele mostra esse aqui, né? O que acontece? No capítulo inteiro do Gênesis 24, você vai ver que a Rebeca, ela é chamada de modo intercambiável, né? De Nará, de Betulá e de Armá. E ela era virgem, né? Nós sabemos isso, que ela era virgem. Né? O que isso mostra? O que eu já estou falando aqui desde o começo do vídeo. Que Armá pode ser jovem, pode ser virgem. Betulá pode ser jovem, pode ser virgem. E Nará pode ser jovem, pode ser virgem. As três palavras, elas são sinônimas. E as três significam, né? Bom, eu ia falar que são sinônimas e significam a mesma coisa, né? Vocês entenderam? Então dá uma olhada aqui, ó. Tá falando da Rebeca, né? E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Lógico, varão não havia conhecido, vocês sabem que isso é uma expressão no hebraico que significa que nenhum homem tinha feito sexo com ela, tá? Agora, olha aqui, ó. A donzela tá aqui, ó, Nará, que pode ser jovem também, pode ser donzela, pode ser virgem. Depois aqui ela é chamada de Betulá, que aqui tá o virgem. Aí o Sabino está falando assim, ó, não, Betulá é virgem e acabou. Esse é o argumento do Sabino.
Agora, se Betulá é virgem e acabou, por que ele fala assim? E homem nenhum havia conhecido. Vocês estão entendendo? Tá? Seria, imagina uma pessoa que fala assim, ó, aquela ali ela é virgem, só que ela trabalha na zona e dorme com uns 10 homens por noite. Faz sentido isso? Né? Não, né? Então, se é virgem, acabou, não precisa mais dar nenhuma explicação. Então, por que ele precisa dar a explicação? Por causa disso que eu já falei. Naará é virgem? É virgem, mas pode ser só uma moça que não é virgem. Betulá é virgem? É virgem, mas pode ser só uma moça que não é virgem. Vocês estão entendendo? Então, para ficar certo, né, para não ficar dúvida, tá? Ele usa 3 expressões para ter a certeza que a menina era virgem. Ele usa Naará, que pode ser virgem. Ele usa Betulá, que pode ser virgem. E ele ainda, por cima, ainda conclui ainda. Né? Ou seja, ela era virgem e nenhum homem a conheceu. Por que isso? Porque se falasse que ela era só Betulá, se falasse aqui, ó, se falasse só aqui, ó, Hanaar, Tová, Mare, Meud, Vê Betulá, e parasse aqui, né? Ou seja, a jovem era muito bonita, né? E ela era Betulá, não ia ter certeza se aquilo era virgem ou se aquilo era só uma jovem. Então precisa falar, né? E nenhum homem a conheceu. Então agora nós temos certeza que ela é virgem, porque falou 3 vezes a mesma coisa, tá? Que é bem comum isso no hebraico, repetir 3 vezes a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que se encontra na Bíblia hebraica inteira, tá? Bom, depois de tudo isso aqui que eu mostrei, né? Se você acha que ainda eu perdi o debate, né? Porque aqui a gente não está falando de questões espirituais, nós estamos falando de uma questão técnica, nós estamos falando aqui do significado de uma palavra, tá? Não estamos falando nada de religião aqui. É o que a palavra significa ou deixa de significar. Mas para encerrar com chave de ouro aqui, eu vou trazer mais um argumento aqui que eu não falei lá no debate, né? Eu tinha muito mais coisa para mostrar, né? Mas já estava dando 1h30, gente, não tinha mais necessidade. Mas o que é isso aqui, ó? Pergunta pro Sabino qual que é a raiz da palavra armar. Ele não vai saber responder, tá? Ele não vai responder para vocês, não porque ele quer esconder a informação de vocês, mas porque ele não vai saber mesmo, tá? Porque o hebraico dele é básico, né? Ele não tem essa habilidade no hebraico. Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a raiz. No hebraico você tem que aprender, né, a identificar as raízes das palavras, né? Então você tem aqui o armá, né? Significa donzela, e agora vocês vão entender por que armá é donzela. O que acontece? Como que a gente chega na raiz aqui? A palavra armá, ela termina em re, né? O re, ela não é muito importante para a raiz, então você pode tirar o re fora e vai sobrar Ain, Lamed e Men, tá? Então essa é a raiz. Então se você vier aqui no dicionário, né? Inclusive tomei o cuidado de pegar o próprio dicionário da Rafika Berezin, né? Que é uma judia. Aí você vem aqui na raiz, né? Olha lá, ó. Ain, Lamed e Men. Que significa desaparecer, sumir, tá? Aqui de novo, ó, a mesma raiz. O verbo só está em outro grau, tá? Mas o importante é a raiz. Ó. Veja que é escrito com as mesmas letras, tá? O verbo está em outro grau, então muda a pronúncia, tá? Mas a questão aqui é essa raiz, Ain, Lamed, Men, que ideia que essa raiz vai evocar, tá? Então, ela vai evocar a ideia de desaparecer, sumir, esconder, ocultar, tá? E aqui ainda continua na mesma raiz, tá vendo? Ain, Lamed, Men, as mesmas 3 letrinhas. Ser escondido, ser oculto, tá? Então, por que Arná é virgem? Porque ela é uma mulher ainda oculta, tá? Uma mulher que ainda não foi descoberta, nenhum homem a descobriu, tá? Então, por isso que Arná é virgem. E para encerrar, gente, o vídeo, né, vamos dar a nossa conclusão aqui. Que conclusão que nós chegamos aqui? O Isaías 7,14, ele pode ser tanto traduzido como
eis que a jovem dará à luz, quanto eis que a virgem dará à luz. As duas traduções são corretas. As duas traduções são possíveis. Tá? Então você não pode falar que Mateus errou quando ele colocou paternos, né? Partenos. Essa afirmação, né, é uma afirmação atrasada, né? É uma afirmação de quem não tem informação, né? É uma afirmação tendenciosa, enviesada. Então isso aqui nem se discute, tá? Nós não deveríamos nem estar discutindo o significado dessa palavra, porque é só pegar o dicionário e ver, tá? Discutir se armar não pode significar virgem, né? Fazer igual o Sabino falou aí, não, para ser virgem tem que ser betular, né? Isso aí é falta de informação, é falta de conhecimento, tá? Ele não conhecia essas coisas aqui, né? Ele assustou quando ele viu que no dicionário da Revista Berezim, armar está traduzido lá como donzela, né? Aí ele me chega ao absurdo de dizer que donzela não é virgem. Ele quase teve um treco, né? Quando eu mostrei para ele lá que no livro do Alec Mottier, lá fala que Betulá só se tornou virgem mesmo a partir da era cristã, né? Ele perdeu o rumo da casa dele. Vocês vêm falar para mim que eu perdi debate, gente? Então, beleza, se eu perdi o debate, tô nem aí para perder debate, tá? Tô nem aí, tá? Que se dane, tá? O que eu quero é que as pessoas conheçam a verdade, não tô nem aí pro debate. Mas se eu perdi o debate, diz para mim qual o argumento que ele utilizou lá no debate que sobrepõe isso aqui, que é maior que isso aqui. Ele fala, não, Betulá é virgem, né? Almá não pode ser virgem. Betulá sim, Betulá é certeza absoluta que é virgem. Aí lá no livro do Alec Mottier tá falando, Betulá só virou virgem a partir da era cristã. Nós estamos discutindo um texto que foi escrito quando? Nós estamos discutindo um texto que foi escrito antes de Cristo, né? Mais ou menos aí 700 anos antes de Cristo, né? O texto de Isaías. Tá bom? Então é isso aí. No próximo vídeo, depois, eu vou tratar da interpretação, não só de Isaías 7,14, né? Mas de todo o contexto ali de Isaías 7,14, né? Relacionado com o Evangelho de Mateus. Tá bom? Então, até lá. Letra out.